e finalizar a sua fala. Então, depois nós teremos encerramento. Então, agora falar depois do Maio, da Karina, a pressão é grande, vamos lá. Fernanda, exatamente. Então, eu tenho um texto aqui que eu preparei, mas também a gente está meio em cima da hora, mas eu vou ver se dá para botar tudo. Comecei de um jeito aqui, mas eu vou começar dizendo um pouco de como é a minha vida hoje em dia. Eu tenho 30 anos, estou fazendo faculdade de psicologia. Minha rotina é muito de fisioterapia, muitos tratamentos, inclusive com a Karen, e é uma coisa bem constante da minha rotina. Mas vou dizer isso para... Mas além disso, eu faço coisas como sair, eu fiz tatuagem, coloquei piercing, bem nesse sentido que a Karina falou, que a Fernanda falou, tá certo? Mas, enfim, muito vou falar agora de como foi que eu cheguei até aqui, que foi um caminho talvez um pouco diferente da Fernanda, acho que talvez tivemos mudança mais interna do que externa, no sentido de que desde criança eu tinha essa noção da distrofia. No caso, eu tinha um irmão com a mesma doença, mas era mais severa no caso dele e começou mais cedo, então eu tinha aquilo como referência do que talvez iria acontecer comigo, mesmo que fosse uma coisa não necessariamente comentada dentro da família, até porque eu ser pequeno e ter talvez muita dificuldade de lidar com o fato, né? Mesmo porque na época, isso 83 que eu nasci, a medicina relacionada a isso era muito pobre, não oferecia nenhum tipo de tratamento que desse esse prognóstico de vida além desse que a própria Milene falou do final da adolescência. Então, eu acho que muito por aí que eu não recebi todas essas informações. Mas algumas coisas eu fui descobrindo por conta própria, como eu faço no colégio correr menos que os outros, receber esses olhares estranhos, muito por ter essa dificuldade de, depois de cair, ficar em pé, e também por ter essas quedas muito frequentes, assim, ficava aquele estigma, né, de ser estranho. Eu lembro de uma vez que isso, estou dizendo, sem ter assim, esse grande conhecimento da doença, mas eu lembro de um caso que, ao chegar no colégio, uma característica que é comum no Duchenne, quando a pessoa começa a perder esse movimento de ficar em pé, é andar com os pés abertos para fora, como se fosse um fato. E aí, eu vendo os olhares, eu também fui me tocando disso, porque se não fosse por esses olhares, eu acharia que era normal para todo mundo aquilo. Então, muita coisa, algumas coisas eram ditas, outras coisas estavam não ditas. E muito eu fui buscando isso à medida que eu fui envelhecendo, buscando por conta própria. Pode ir para cá, que eu acho que não claro. Mas o que aconteceu foi que eu acabei saindo da escola. Eu realmente não... Isso tá... Saí da escola muito porque, por exemplo, na hora do recreio, eu tinha que ficar dentro da sala. Então todo mundo ia pro recreio. É uma coisa que, sei lá, me desmotivou muito, assim, porque além de ter essas quedas, esses olhares, o fato de talvez nem poder ir pro recreio, poder
compartilhar com todos. Aí eu não sei, claro que é uma decisão difícil de responsabilizar uma criança, mas, ao mesmo tempo, diferente da Karina, da Fernanda, talvez nesse primeiro momento eu tenha me recolhido um pouco, não sabido lidar muito bem. E vendo o olho passado agora, eu vejo que é uma coisa que talvez tenha prejudicado meu desenvolvimento, mesmo ficando em casa, tendo um bom ambiente familiar, disso eu não posso me queixar. Muitas vezes eu até digo que, com a estrutura que eu tenho, muitas vezes eu não posso me dar o luxo de digamos, desanimar, considerando que tem pessoas em situações piores. Sempre colocar isso na minha cabeça. Mas, mesmo assim, mesmo estudando em casa, eu passei a estudar em casa, eu sentia falta de ambiente escolar, amizades, mas com o tempo eu fui aceitando que as coisas eram para ser assim. Que eu tinha meu irmão, já falei, uma boa estrutura familiar. Mas como eu já disse, eu fui envelhecendo, eu fui percebendo uma dificuldade de me relacionar, uma solidão, falta de objetivo na vida além da relação familiar, vontade de ter uma vida própria. Tudo isso com dificuldades físicas cada vez maiores, o que me levou a pesquisar sobre a doença e descobrir tudo o que implicava, por vulnerabilidade, cada vez mais limitações. Tive algumas tentativas de retomar, ou pelo menos tomar esse controle da minha vida, da minha adolescência até recentemente. Mas tentar cursar um curso superior, retomar, criar novas amizades, mas tinha alguma coisa que me segurava, que parecia muito difícil. Então tive a morte do meu irmão. Ele já estava em condição bem delicada, mesmo ele sendo mais velho, eu me sentia responsável. E foi um golpe muito duro. A gente fazia tudo junto e fiquei muito triste. Tinha perdido meu maior amigo, meu outro irmão já tinha se mudado, ele está aqui filmando. Ele teve um filho, sendo assim o ambiente familiar se tornou muito difícil, mesmo com toda essa boa estrutura que eu já citei. Mas, quando aconteceu isso, eu perdi um pouco do meu rumo e não sabia muito o que fazer. Tomar um pouco d'água, né? Porém, eu já via em uma crescente. Tinha interesse nos tratamentos disponíveis. A fono junto com a Karen foi especialmente recompensadora, porque temos um caso difícil e eu vi que podia ter satisfação na vida. O simples fator de poder comer é um enorme prazer. Me deu confiança e talvez a capacidade de lidar com desafios. O maior deles é a perda do meu irmão. Foi nessa época que busquei a Gadinho, mas paralelamente a isso, tinha ambições pessoais. Eu queria apoio dos meus amigos, sair com eles e conhecer a noite que tanto falavam. E logo na minha primeira balada, teve até esse pedido no palco. Não preciso nem dizer como aquilo me motivou. Enfim, prosseguindo. Sim, eu gostava de rock, bebidas e mulheres, não todo mundo da minha idade, mas a sociedade está cheia de obstáculos. Algumas coisas não foram como eu esperava. Não vou dizer que foi tudo uma maravilha desde então. Todo crescimento machuca um pouco. Mas eu fui em frente. Não havia alternativa como na época da fono. O sofrimento é constante, o esforço é diário. Faço fono ainda, fisioterapia e tudo mais que necessário. Tudo isso para a minha vida afetiva e a Gadinho. Vejo tudo como a mesma coisa. Voltando a Gadinho, sigo a mesma filosofia de lidar com as adversidades à medida que elas aparecem.
moldando o HD conforme eu vou me moldando, ajudando os outros a se moldarem, tentando moldar um pouco a sociedade na medida que eu posso. Pode ser que influencie algo ou alguém a fazer a mesma coisa, buscar a excelência em qualquer coisa que seja. Provavelmente isso me motivou a fazer a faculdade de psicologia, buscar a verdade em mim e em meu ambiente, nas pessoas que me cercam e na sociedade da qual faço parte, ainda mais agora que escolhi um ofício, servindo ao mesmo tempo em que eu usufruo. E a dia de distrofia muscular fazem parte disso também, colocá-los ao serviço de algo, o que eu acho que pode ser interessante para muita gente, principalmente agora que saímos do armário, por assim dizer. Existem muitas formas de contribuir. Nosso maior desfoque no momento da parte científica, achar profissionais interessados em contribuir, dialogar com eles a respeito de parceria, formas de esclarecimento, visando um atendimento diferenciado para quem tem distrofia, da representação, atendimento clínico, domiciliar mais acessível. Para tanto, precisamos de sócios, empresas, associações parceiras, inclusive no sentido de divulgação, indicando pacientes para nós e vice-versa. Espero que o dia de hoje tenha sido um avanço nesse sentido. Realmente, as confirmações estão por matéria. Mas, obrigado a todos.